Shalom, queridos, shalom para todos, shalom Leculan, shalom para todos. Eu sou o pastor Luciano Monteiro. Nós vamos iniciar uma sequência de aulas de hebraico bíblico, ok? E eu quero convidar a você a participar dessa sequência de aulas com vídeos curtos, que vai dar a possibilidade de você visualizar por várias vezes até que você possa decorar cada letra do alfabeto hebraico. Nós vamos estudar o Aleph Bet. O Aleph Bet é o alfabeto hebraico, ok? Então, você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e venha participar comigo aqui, ok? De uma sequência de aulas, você não pode perder nenhuma delas. Nessa aula nós vamos iniciar falando sobre, iniciando, na verdade, o nosso estudo no alfabeto hebraico, que é o Aleph Bet. E o alfabeto hebraico tem 22 consoantes, é composto de 22 consoantes, ok? E a gente lê o hebraico da direita para a esquerda, okay? As letras hebraicas, que são 22 consoantes, apenas consoantes. Não existe vogais no alfabeto hebraico. É composto apenas de 22 consoantes, ok? E cada consoante representa números. Então, aqui está o Aleph. O Aleph é uma consoante, é a primeira letra do alfabeto hebraico, é a letra Aleph, ok? O Aleph, ele não é apenas a letra A. O Aleph pode ser a letra A, a letra E, a letra O, a letra U. O Aleph, ele pode ser qualquer letra das vogais, qualquer vogal, ok? Diferente do português, por exemplo, que o português começa com a letra A, né? A primeira letra do português é a letra A, e também o alfabeto grego começa com alfa, que também representa a letra A, ok? O Aleph, ele pode ser qualquer consoante, tá bom? Você vai entender sobre isso ali. O Aleph, ele representa o número 1 no alfabeto hebraico, ok? As letras representam números, lembra? Então, o Aleph, ele representa o número 1. O Aleph, ele não tem som, ok? Ele não tem som. Como ele não tem som, como entender isso? É como, por exemplo, o H do nosso português. Lembra do português? Nós temos o H no português. E, por exemplo, na palavra homem. Na palavra homem, a gente escreve com H. Mas na hora de pronunciar, a gente pronuncia homem. Ok? O H está ali, mas não pronuncia o H. Assim como hotel também é a mesma coisa. Então, o Aleph, ele não tem som. O Aleph, ele tem um significado. O significado do Aleph é força, força ou boi. Ok? É interessante isso. Nós vamos ver uma palavra que começa com a letra Aleph. Nós temos aqui a letra Aleph, o Lamed, o Vav, o Rei, o Iud e o Mem. A palavra é Elohim. Elohim é uma palavra hebraica que significa Deus, ok? E perceba que aqui eu escrevi a mesma palavra, Elohim, Elohim. A gente lê da direita para a esquerda, ok? Elohim, Elohim. A diferença é que essa primeira palavra aqui tem esses pontinhos de baixo, tá vendo que tem 3 pontinhos junto, que é o Segol
O segol representa a letra E, né? E o hirik, que representa a vogal I. E aqui está o rolo e vav, o pontinho aqui em cima, que representa a vogal O. Então, E, O e I. Né? Então, perceba que no hebraico, no alfabeto hebraico, não existe consoante, ou não existe vogais. As vogais, elas irão aparecer representadas por esses pontinhos, entendeu? Mas esses pontinhos aqui, que são os sinais massoréticos, também chamado de nekudotes, eles só irão aparecer no hebraico bíblico. No hebraico moderno, observe que como que é o hebraico moderno, não tem os sinais massoréticos. Então, o hebraico moderno, que é usado em Israel, né, é desse jeito aqui que eles escrevem, e não tem nenhum sinal massorético. Okay? Então, eu entendo que se você começar a estudar com os sinais massoréticos, que é o hebraico bíblico, você vai se familiarizando até que chega o ponto que você vai olhar para a palavra e você já consegue identificar, ok? Elohim, Elohim, com os sinais massoréticos, ok? Então, é uma palavra que começa com o Aleph, ok? Então perceba que aqui o Aleph tem um som de E, por conta do sinal massorético segole, ok? Uma outra palavra que começa com o Aleph eu destaquei duas palavras aqui, né? Essa palavra aqui é o Av, Av que significa pai, ok? E Abba significa papai, ou seja, é um jeito mais carinhoso de falar, ok? Abba e Av, ok? Perceba que aqui na palavra Abba, o Aleph, ele não tem nenhum sinal massorético e ele está no final da palavra. Toda vez que o Aleph estiver assim no final da palavra, ele não tem som. Então a gente pronuncia só Abba, Abba. Então aqui tem um sinal massorético, patá, que representa um A assim mais suave, e aqui um kamet. O kamet também é um A, só que um A mais forte, ok? Então aqui também nós temos um kamet, né? Então ave, o A mais forte, ok? E aqui um A mais fraco, aba, ok? Então ambos representam a vogal A, tanto o kamet quanto o patá, ok? Então perceba que o Aleph, ele vai ganhar o som de qualquer uma consoante, conforme o sinal massorético que estiver debaixo dele, ok? Agora, uma coisa interessante aqui, ó, por exemplo, lembra que o Aleph, ele significa a palavra força, né? O beit, aqui é um beit, e o veit. O beit significa a palavra casa. Então a palavra pai em hebraico significa força da casa. Então força da casa, né? Força da casa. A palavra pai significa força da casa. É interessante isso, né? Vamos para a próxima. A próxima palavra é a palavra ima. Ima, né? No hebraico bíblico, nós encontramos aqui o sinal massorético, agora o hirik, que é a letra I da consoante. E aqui o patá, que é a letra A. Então, ima. No final aqui, o Aleph no final não tem som, então ima. Ima significa mãe, ok? E aqui no hebraico bíblico, sem os sinais, ima. Também a mesma palavra. Então, mãe, a palavra hebraica mãe, olha que interessante. O Aleph significa força e o mem significa unir, né? Então, mãe significa força que une,
ok? Força que une é o significado da palavra mãe em hebraico. Obviamente que unir no sentido de edificar, ok? De edificação. Então, mãe é a força que une. Força, o Aleph, e Mem, que une. Força que une, ok? Viu que interessante a palavra mãe em hebraico? Então, vamos para o próximo aqui, que é o fim da aula de hoje. Né? Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Não fique sem deixar o seu like, querido. Deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreva no canal, deixa um coraçãozinho, né? Deixa um comentário aí. E se programe, tá bom? Porque nós vamos ter mais aulas de hebraico bíblico, né? Se você achou interessante esse conteúdo e você tem interesse de aprender o hebraico bíblico, então nos ajude aí compartilhando para mais pessoas, tá bom? Se inscrevendo no canal, deixando aí o seu comentário, o seu like, ok? E até a próxima. Lehitraut. Shalom, Lehitraut. Shalom, até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.